Meteoro Brasil. Esse é um livro notável, escrito por um homem, idem. Um dia a gente fala mais do autor. Essa minha edição aqui tem exatamente a minha idade, ó. Ela é de 1983. A história contada aqui dentro foi adaptada para várias mídias, foi recontada, foi recortada, foi reescrita. E faz sentido que seja assim. 1984 se apoia numa tese muito simples. A verdade morre primeiro. E só depois dela estar morta e enterrada, só aí é que a liberdade pode ser assassinada também. O protagonista dessa história sobrevive graças a um emprego no Ministério da Verdade, que é o braço do governo encarregado de adulterar os fatos para que eles se enquadrem dentro da ideologia dominante. Os fatos, nesse mundo distópico, não valem nada. Parafraseando o texto, o partido recomenda rejeitar as evidências coletadas através de seus olhos e ouvidos. Esse era seu comando mais definitivo. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos fez um pedido semelhante aos cidadãos do país. Just remember, what you're seeing and what you're reading is not what's happening. So we have to make our country truly great again. Remember, make America great again, and then in 2.5 years it's called Keep America Great. Esse é Jason Stanley. Ele é filho de sobreviventes do Holocausto e se tornou um cientista político e filósofo por Yale. Stanley é o autor desse livro aqui, Como Funciona o Fascismo, que ainda não tem tradução para o português. So fascism is an ideology based on power. Liberal democracy is based on liberty and equality. Liberty and equality require truth because you need truth to speak truth to power, and if you're lied to, you're not free. So fascism is an ideology based on power and loyalty. It's hyper-masculine and hyper-patriarchal. No livro, ele argumenta que a destruição da realidade é um dos 10 pilares do fascismo. É o mesmo diagnóstico feito por George Orwell. Reality is, of course, the greatest threat to fascism, because fascism is based on power and reality is a way of responding to power. You say it's just false. So you have to make everyone destabilized, not connected to the truth, and you have to represent yourself as reality. And you have to show that you're stronger than reality. O livro de Jason Stanley se apoia fortemente nas observações dele a respeito dos Estados Unidos. Por lá, para que um líder forte pudesse emergir, as teorias da conspiração precisaram vir antes, abrindo o caminho para a vitória dele. We've long had this fake news directed against our black population. And it's completely unsurprising that someone came and then said, hey, you're used to fake news being directed against this population. Let's just generalize it and direct it against everyone. O combate à realidade é parte, como eu já expliquei, disso que Stanley identifica como os 10 pilares do fascismo. Agora que você conhece um dos pilares, só falta saber quais são os outros 9. O primeiro pilar do fascismo é o culto ao que Stanley chama de um passado mítico. Todo líder fascista promete levar a nação de volta a uma versão idealizada do seu passado. Number one, a mythic past, a great mythic past to which the leader harkens back. No Brasil de 2018, esse passado tem tudo para ser a ditadura militar. O segundo pilar é a propaganda, e os fascistas têm um jeito muito peculiar de lidar com a comunicação. There's a certain kind of fascist propaganda where everything is inverted. The news is the fake news. Anti-corruption is corruption. O terceiro pilar é o anti-intelectualismo. Hitler in Mein Kampf says, you want your propaganda to appeal to the least educated people. O quarto pilar do fascismo é a hierarquia. No fascismo, as tradições do grupo dominante devem ser seguidas por todos. As minorias devem se adaptar ou sumir. Hierarchy. In fascist politics, the dominant group is better than everyone else. They were like the loyal, the great people in the past who deserve respect just for being them.
O quinto pilar é a vitimização. No fascismo, os grupos dominantes da sociedade dizem que são vítimas dos oprimidos. Victimhood. In fascism, the dominant group are the greatest victims. The men are the greatest victims of encroaching feminism. Whites are the greatest victims of blacks. Germans are the greatest victims of Jews. O sexto pilar é o distanciamento da realidade, mas a gente já falou muito sobre isso no comecinho do vídeo. You have to smash truth. So, reason gets replaced by conspiracy theories. O sétimo pilar é chamado por Stanley de lei e ordem. Esse é o princípio que permite aos líderes fascistas criminalizar as dissidências. Law and order. What are they victims of? They're victims of the outgroup, who are criminals. Parte dessa criminalização das dissidências encontra sustentação no oitavo pilar do fascismo, que é a tensão sexual. Amparado por esse pilar, o fascismo deixa a sociedade com medo de grupos minoritários, como gays, por exemplo. E ainda por cima transforma o estupro num medo permanente, na medida em que usa essa palavra o tempo todo. What kind of criminals are there? They're rapists, sexual anxiety. O nono pilar ganha o nome de Sodoma e Gomorra, em referência à história bíblica. A ideia aqui é a de dizer que os valores de um grupo são superiores aos valores de outro grupo, e com isso justificar a perseguição. Pillar 9 is Sodom and Gomorrah. The real values come from the heartland. The people in the city are decadent. O último pilar se chama Arbeit macht frei, em referência a Auschwitz. Aqui fica resumida a noção de que os opositores do fascismo são meio vadios, são sempre preguiçosos. And Pillar 10 is Arbeit macht frei. Work shall make you free. The outgroup is lazy. They're not just criminals, they're lazy, and social Darwinism, it's all about winning. Agora que você conhece os 10 pilares do fascismo, você até poderia olhar em volta e tentar descobrir se no Brasil esses pilares já foram erguidos. Será? Eu poderia dizer que os 10 pilares foram erguidos no Brasil, sim, e num longo empreendimento iniciado em 2013. Eu poderia até nomear os engenheiros dessa obra, mas eu prefiro deixar você ouvir o autor do livro, só mais um pouquinho. Well, we have a global ultranationalist far-right movement crossing many countries. Bolsonaro in Brazil, we've just seen, and they feed off each other. So I think right now it's very important to make people aware of the features of fascism. Agora você está consciente, você sabe, essas são as características do fascismo. Resta a pergunta, são características suas também? Se forem, você não quer mudar?